Olá, meus irmãos, graça e paz. Esse é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemos nele. Hoje é dia de meditarmos na palavra, é dia de recebermos as boas novas que o Senhor tem reservado para nós, para o nosso crescimento e para a nossa edificação espiritual. Eu gostaria de chamar a sua atenção para que nós voltássemos os nossos olhos lá para o livro do princípio, para o livro do Gênesis, capítulo de número 11, do verso 1 ao verso 9, é o texto que nós usaremos para a nossa meditação nesse dia. Gênesis 11, de 1 a 9, nos diz o seguinte: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram como uma planície na terra de Sinear, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram-lhe: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um só, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Eu gostaria de iniciar a nossa reflexão nessa noite, olhando para o texto de Gênesis, capítulo 11, do verso 1 ao verso de número 9, utilizando-me das palavras do escritor de Provérbios, capítulo 26, versículo 11, embora sejam palavras duras e que transmitam uma cena um tanto quanto repugnante, nós podemos olhar em Provérbios 26, versículo 11, quando o escritor diz que, como o cão que torna o seu vômito, assim é o insensato que reitera a sua estultice. Meus irmãos, é sem dúvida uma cena repugnante, aquilo que o escritor de Provérbios que nós acabamos de ler e que o escritor de Provérbios escreveu. Mas essa é exatamente a sensação que ele quis exprimir nos seus ouvintes, quando ele tratou da estultícia do coração do homem e do homem insensato. Porque aqueles que se voltam para caminhos de perdição, após terem sido libertos dele, são tolos e insensatos com toda certeza. Quem é liberto de caminho de perdição e retorna para ele são como o cão que volta ao próprio vômito, ou seja, deseja novamente aquilo que lhe fez mal e que lhe trouxe enormes prejuízos. Não é exatamente isso que nós vemos no texto de Gênesis, capítulo 11, do verso 1 ao verso 9 nesse dia? Porque se nós pararmos para analisar, meus irmãos, embora nós não possamos dizer com precisão em qual data o Senhor abriu as comportas do céu e derramou água sem medida sobre a terra, os eventos narrados no dilúvio certamente aconteceram. E mesmo que tenha demorado anos e anos até que um povo se formasse novamente, um evento como um dilúvio não seria esquecido facilmente. Algo dessa magnitude não seria deixado de lado à mercê do esquecimento na vida cotidiana. Os descendentes de Noé e a própria família, até que um grande povo se formasse, certamente contava isso de pai para filho, de filho para filho, e gerações e gerações e gerações. Porque um feito deste não pode ser deixado de lado. As causas pelas quais o Senhor abriu os céus, elas são conhecidas. Deus derramou a sua chuva, o seu dilúvio sobre os homens, porque os homens cometeram maldades e atrocidades sem limites.
sem limites. Mas o Senhor preservou uma família a fim de que o seu plano da redenção pudesse ter continuidade e por meio deste plano um dia viesse até nós o seu bendito Filho. Mas fato é que a geração de Babel certamente ouviram a respeito do dilúvio. Tanto ouviram que anos mais tarde, e obviamente que inspirado por Deus e respeitando e tomando cuidado de abordar todos os elementos históricos, sobretudo no que diz respeito a contrapor os conceitos pagãos sobre criação, dilúvio e a própria torre, Moisés é capaz de escrever e redigir essa história para encorajar o povo de Deus e adverti-los sobre a consequência de abandonar o Senhor. Os de Babel estavam retornando a caminhos que gerações antes deles tentaram trilhar e não tiveram sucesso. E fazer isso é ser como um cão que torna ao seu próprio vômito. Meus irmãos, apesar deste drama narrado e conhecido, os homens simplesmente decidiram mais uma vez desobedecerem à voz de Deus. Eu gostaria de chamar a sua atenção para que nós reflitamos nessa noite sobre a seguinte temática aqui: quando projetos humanos entram em rota de colisão com os propósitos de Deus. Quando os projetos humanos entram em rota de colisão com os propósitos de Deus. Nós precisamos olhar para esse texto de Gênesis considerando o seu contexto maior. Nós precisamos considerar a narrativa da criação. Não tem como olhar para ele e desconsiderar isso. Entender que o homem foi criado à imagem e à semelhança do Senhor e que, ao ser criado imagem e semelhança do Senhor, o Senhor lhe deu tarefas. E o Senhor lhe deu tarefas e propósitos a serem desenvolvidos. São muitas as responsabilidades que o Senhor tem dado ao homem a partir da criação. Mas todas as responsabilidades humanas, elas se encaixam dentro de pelo menos 3 blocos maiores, os quais chamamos de mandatos pactuais, ou mandatos da criação, como você preferir. Ao criar o homem e colocar o homem no jardim, o Senhor lhe deu 3 mandatos específicos: mandato social, mandato cultural e mandato espiritual. O mandato espiritual diz respeito à relação de Deus com o homem. O mandato social diz respeito ao relacionamento homem com o próximo e também na constituição de família. E o mandato cultural diz respeito ao desenvolvimento da obra criada. Tudo isso está dentro dessas 3 estruturas dos mandatos da criação. Então perceba, o homem é criado para se relacionar com o Criador, para constituir família e se relacionar com o seu próximo, e o homem é criado para desenvolver a obra criada. Vocês têm de convir comigo que o mundo, ele não foi criado como nós o vemos hoje. Não tinha tudo o que nós temos hoje quando o mundo foi criado. Mas o que nós precisamos entender é que, embora não tenha criado tudo o que nós vemos agora, o Senhor deixou um mundo com potencialidades a serem desenvolvidas e capacitou o ser humano para que ele pudesse desenvolver essas potencialidades. O Senhor então cria um ambiente com potencialidades e dota o homem de inteligência, de capacidade para que ele pudesse desenvolver a obra criada. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós olhamos para o nosso texto, nós podemos ver os homens tentando negligenciar, em última instância, pelo menos 2 mandatos desse que o Senhor havia designado não apenas para eles, mas para todos os homens a qual ele criou. E nós podemos olhar para Gênesis capítulo 11, do verso 1 ao verso 9 hoje, e dividi-lo em pelo menos 2 sessões. A primeira sessão, do versículo 1 ao versículo 4, que trata das relações humanas, que tratam dos atos humanos, e do verso 5 ao verso 9, que trata da resposta de Deus ante a atitude humana. Vamos para o texto? O verso 1 do capítulo 11 diz que na terra havia apenas uma linguagem. Isso significa que havia facilidade de comunicação,
de desenvolvimento e de interação. Uma ideia ela poderia ser disseminada facilmente e rapidamente. Rapidamente ela poderia ser disseminada. E este fato ele vai colaborar com aquilo que nós temos neste texto, com o enredo que nós acabamos de ler. Então, o verso 1 diz que havia uma linguagem, facilidade de comunicação. No verso 2, nós encontramos que o texto dizendo que eles partem do Oriente e eles chegam em uma planície na terra de Sinear. Vejam só, não obstante serem chamados para ser peregrinos, para desenvolverem a obra criada, para se multiplicarem, esses homens agora, eles decidem fixar residência em uma planície, na terra de Sinear. Isso está mais ou menos onde era a região da Suméria, entre os rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia. Eles acham uma planície e eles decidem fixar residência ali. Estando fixados, esses homens têm uma grande ideia. Não sei quem teve a ideia, o texto não diz, mas alguém disseminou uma ideia, alguém disseminou um projeto, e como eles tinham a mesma linguagem, lembra? Rapidamente as pessoas ficaram sabendo disso e elas abraçaram esse projeto. Qual era esse projeto? Façamos tijolos e queimemo-los bem. Deixa eu fazer um adendo e abrir um parênteses aqui. Perceba que eu disse que Deus criou o mundo com potencialidades e criou o homem com capacidades para desenvolvê-las. Aqui nós temos um exemplo disso. Até então, os tijolos eram feitos do barro e secados ao sol. Mas agora nós temos um grande avanço no que diz respeito à construção, porque os homens perceberam que se eles levassem os tijolos de barro ao fogo, eles secavam mais rápidos e seriam mais resistentes. Então aqui nós temos essa verdade de que o homem foi criado com potencialidades. Fechamos então esse parênteses. Ok, o homem desenvolveu alguma coisa extraordinária, os tijolos, mas para que serviriam esses tijolos? Vamos para o texto? Versículo de número 4 diz assim: disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Veja para que esses homens estão fabricando tijolos. Perceba que eles intentam fazer algo grande, uma obra jamais vista pelos olhos de qualquer homem. A cidade, ela tem um porquê de ser construída. Eles precisam de um lugar para habitar, um lugar mais confortável do que tendas. Mas a pergunta é, e a torre? Bem, nós poderíamos pensar, eles queriam a torre para, quando fosse por ali por perto, eles pudessem visualizá-la, para servir de vigia, enfim, tem N motivos que nós poderíamos dizer que essa torre teria finalidade, mas essa não era a real motivação deles construírem a torre. O verdadeiro propósito de toda essa engenhosidade é descrita no verso de número 4, quando eles dizem, tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados da face da terra. Duas coisas nós precisamos salientar neste texto e olhar para ele com mais cuidado. Primeira coisa é que nós encontramos aqui nessas expressões o orgulho do coração humano e a sede de autonomia que domina o seu ser, levando-o à insubmissão. Então, orgulho que lhe dá sede de autonomia e a insubmissão da parte desse ser criado. De um ser que foi criado com propósitos, de um ser que foi chamado para desenvolver a obra criada, de um ser que foi chamado para gerar filhos e para conquistar novos horizontes, mas que agora se estabelece numa cidade, quer construir uma torre, porque quer que o seu nome seja célebre, seja conhecido, sede de autonomia, orgulho do coração humano. Meus irmãos, não é de agora que o coração humano ele é corrompido e ele é pecador. Nós podemos ver isso de maneira muito clara neste relato. O que é orgulho? Orgulho é satisfazer-se pelos próprios méritos. Altivez é querer ser o centro das coisas,
é engrandecer o nome, tentar ser famoso, é tentar ser lembrado e marcar o seu tempo pelas conquistas das próprias mãos. Isso não é autonomia? Em suma, eles estão dizendo: nosso nome será lembrado para sempre. Quando alguém ouvir essa história, se lembrarão do nosso nome. E eles dizem: nós não seremos espalhados. Ou seja, nós não precisamos da orientação de Deus. Nós não precisamos ser guiados para Ele. A torre será o referencial da nossa vida. A torre será o referencial da nossa história. E nós vamos construir a nossa vida ao redor dessa torre e não ao redor do Senhor e Salvador, nosso Criador. Perceba o que nós encontramos aqui. Encontramos a submissão, porque eles descumprem a vontade de Deus. E eles descumprem o propósito para o qual eles foram criados. Gênesis 1:28 diz: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Gênesis 9:1, abençoou Deus a Noé e seus filhos e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Essa atitude contraria os propósitos de Deus. E por que contraria? Porque projetos humanos que entram em rota de colisão com os propósitos de Deus, aqui neste relato. Por que eles entram em rota de colisão? Porque o homem quer honrar mais o seu nome do que o nome de Deus. Por isso ele quebra o primeiro mandato, que é o mandato espiritual. Ele não se submete, ele não tem um relacionamento saudável, ele quer ser autônomo. E quando ele desobedece às ordens expressas de povoar e dominar a terra, ele quebra um mandato cultural. Então, dois mandatos ou dois propósitos para o qual ele foi criado é quebrado aqui. Ou ele tenta quebrar aqui. Primeiro, mandato espiritual. Ele decide ser autônomo, viver pela própria sorte, construir o seu mundinho ao redor daquela torre, ter o nome famoso e vamos embora. Ele quebra o mandato, ele não quer esse relacionamento com Deus. E o segundo, ele não quer cultivar a terra, ele não quer desenvolver a terra, ele quebra o mandato cultural. Mas Deus é soberano. Deus é soberano e é eterno. Diante das ações rebeldes dos homens, Deus sempre toma uma atitude. Deixa eu abrir um parênteses. Este texto também nos ensina, nós poderíamos dizer aqui, embora não esteja de forma explícita, de que a ideia de livre-arbítrio é bobagem para te iludir e para te enganar. Porque os homens fazem uma escolha. Nós vamos morar nessa cidade e nós vamos edificar essa torre. Mas o Senhor vai lá e vai entrar em rota de colisão com estes homens até que eles sejam dispersos e faça a sua vontade. A pergunta que eu te faço é: se tem livre-arbítrio, por que é que o Senhor não respeitou a vontade dos homens? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Meus irmãos, os nossos projetos não podem entrar em rota de colisão com os propósitos de Deus. Porque o Senhor, Ele vai fazer cumprir a sua palavra. Ele vai fazer cumprir a sua palavra. Nós até podemos tentar impedir, mas nós não seremos capazes. O Senhor sempre tomará uma atitude. Versos 5, 6 e 7 nos diz: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos dali a sua linguagem, para que não entenda a linguagem um do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe, pois, por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Versos 5, 6 e 7. Deus vê, Deus fala e Deus faz. O Senhor viu o que estava sendo feito e, apesar de quererem algo grande, algo que alcançasse os céus, era o desejo do coração deles, o Senhor precisou descer, mostrando que, embora o intento humano seja grande aos seus olhos, é pequeno diante de Deus. Eu gosto de Isaías 40, quando ele diz que toda a água do planeta cabe na concha das mãos do nosso Deus. De tão grande, de tão magnífico, de tão poderoso e de tão tremendo que Ele é. O Senhor diz: por causa da linguagem desse povo, eles vão fazer o que eles colocarem no coração agora.
há a possibilidade de disseminar qualquer ideia, qualquer coisa que desejam fazer, e eu preciso confundi-los. O Senhor então cria um caos na comunicação, de modo que todo o intento errado não influencie outros. O Senhor cria uma confusão na linguagem para que eles não consigam mais habitar juntos nos mesmos locais e precisam procurar novos territórios. O Senhor os expulsa de maneira compulsória para que eles vão e cumpram a sua vontade original. Porque lembre-se, os propósitos humanos entrarão em rota de colisão com a vontade de Deus sempre que eles se oporem àquilo que Ele determinou. Meus irmãos, perceba o que acontece. Os homens disseram: vinde, edifiquemos uma cidade e uma torre. Mas Deus contrapõe nisso e diz: vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Para cada atitude de rebeldia humana, Deus tem sempre uma resposta para colocar cada um de nós no seu devido lugar. Sempre que se tentar burlar os propósitos de Deus, Ele mesmo cuidará para que eles sejam levados ao fim para o qual foram estabelecidos. Sempre que nós tentarmos burlar o propósito de Deus, Ele mesmo cuidará para que eles sejam levados ao fim para o qual foram estabelecidos. Imagina a nação de Israel ouvindo isso anos mais tarde. Sim, os leitores originais tomando consciência daquilo que Moisés escreve em Gênesis. Imagina eles tomando conhecimento de que sempre que se pretender construir algo que não haja espaço para o Senhor, Ele aniquilará. Qualquer cidade terrena que não tiver espaço para o reino celestial do nosso Senhor Jesus, do nosso Senhor Deus, será certamente devastado. Não há nada que os homens possam fazer para impedir os projetos de Deus. E sempre que projetos humanos entrarem em rota de colisão, eles serão completamente destruídos. É isso que nós encontramos aqui em Gênesis 11. É Deus mandando o homem: desenvolva a terra, multiplique-se, ide, andai, peregrinai. Mas é o homem dizendo: não, eu quero ficar aqui, eu quero viver no meu mundinho, eu não quero cumprir a vontade de Deus, eu quero uma torre para nortear a minha vida, e é isso que eu quero. E o Senhor precisa intervir, porque os seus propósitos não podem ser frustrados. Meus irmãos, essa não é uma verdade aplicada apenas ao povo de Babel, isso também vale para nós. Os mandatos criacionais ainda vigoram. Nós precisamos nos relacionar em submissão ao nosso Senhor. Nós precisamos constituir família, cultivar e dominar a obra criada. Além do mais, nós agora temos um adendo. Nós obtivemos e temos a lei do Senhor sobre nós. Nós temos os mandamentos. Então perceba que no nosso caso a situação ficou um pouco mais séria. Porque se nós quisermos elevar o nosso nome, buscar a nossa própria fama, prestar cultos a nós mesmos, além de quebrar o mandato criacional, o mandato espiritual, nós também quebramos o primeiro mandamento. Não terá outros deuses diante de mim, não é isso que o Senhor diz? E todas as vezes que o homem não se submete a Deus, ele não se faz Deus para si mesmo. Então nós precisamos estar atentos a isso. Nós, à semelhança desse povo, ganhamos uma missão também. O Senhor Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O Senhor Jesus não nos chamou para ficarmos confinados dentro de quatro paredes. Ele não nos chamou para ficarmos circunscritos a um ambiente físico apenas. O Senhor nos chamou para que nós possamos alcançar povos, nações, para que nós possamos transformar o ambiente ao nosso redor por intermédio da palavra, da pregação do evangelho, para que as pessoas ao nosso lado sejam edificadas. A ideia de igreja remete-nos a isso, não é? Chamados para fora, e realmente essa é a nossa missão. Chamados para sair, chamados para ir, chamados para levar a palavra do Senhor a quem precisa ouvir. Infelizmente, meus irmãos, quando nós analisamos uma palavra como essa e fazemos uma reflexão sobre o nosso tempo, nós percebemos que não é isso que tem acontecido. Muitos constroem templos gigantescos, cujo propósito é a celebração do próprio nome. Tem muitos buscando o engrandecimento de si mesmo. Muitos se fecham no seu mundinho, na sua igreja, no seu clubinho,
e se esquece de que a missão do Evangelho é uma missão muito maior do que a estrutura física, do que a igreja institucional. Muitas vezes nós fazemos das nossas igrejas, mesmo sem perceber, as nossas torres de Babel, porque nós queremos que ela cresça, que ela fique bonita, que ela fique elegante, que ela alcance proporções gigantescas, não que isso seja ruim de todo, mas quando o nosso coração se volta apenas para isso e traz orgulho no nosso coração, de modo que nós não conseguimos enxergar o vasto horizonte que Deus tem para nós, o propósito está errado. Não adianta termos templos luxuosos, não adianta construirmos grandes catedrais com o intuito de engrandecer o nosso nome, o nosso ministério. Isso vai contra a vontade de Deus e nós, como cão, retrocedemos ao vômito daquilo que Babel passou. Lembra da igreja primitiva, meus irmãos? Lembra do derramar do Espírito Santo? O Senhor dá línguas diversificadas, com o firme propósito de que o Evangelho fosse pregado em múltiplos lugares. Em múltiplos lugares. Mas olha para a igreja de Jerusalém após o Pentecostes. O Pentecostes acontece, o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, e nós lemos em Atos que a igreja de Jerusalém vivia em comunhão, eles estavam em Jerusalém, estavam juntos no partir do pão, estavam juntos ali na vida diária, e parece que meio que acomodaram ali. O Senhor precisa levantar uma perseguição para que eles possam ir cumprir o id de Jesus. Então não espere que você ficará em determinado lugar sem cumprir o propósito de Deus, sem que Ele te incomode para que você vá e faça a sua vontade. Meus irmãos, diante dos relatos de Babel, diante dos relatos sofridos, da perseguição sofrida para a igreja em Jerusalém, nós não podemos dizer que não estamos sendo alertados. Não podemos dizer que não estamos sendo alertados quanto à nossa missão. Lembra de Provérbios? Nós não seremos como os cães que voltam ao vômito, ou seja, não retornaremos ao erro de fazer frente aos propósitos de Deus como os nossos projetos, não é verdade? Nós não queremos sofrer as duras penas de ficar no caminho do Senhor. Meus irmãos, nós não queremos, e o Senhor não nos chamou para edificar torre nem cidade, mas o Senhor nos chamou para cumprir o seu propósito e para aguardar pela cidade que Ele edificou para todos nós. Era isso que Abraão esperava. O escritor de Hebreus, capítulo 11, versículo 10, diz assim: porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, do qual Deus é o arquiteto e o edificador. Nós não nos prenderemos a cidades e torres terrenas. Isso não é o melhor que Deus tem para nós. Isso não satisfará o nosso coração. Existe um propósito de Deus para todos nós. A nossa esperança não pode ser a de construir nada aqui para satisfazer o nosso próprio ego. O nosso desejo precisa estar aonde estava o desejo dos heróis da fé. O desejo dos heróis da fé estava em um lugar muito melhor, porque a palavra do Senhor lá em Hebreus também nos diz que eles aspiravam a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus. Nós sonhamos não com construções arquitetônicas. Nós não colocaremos a nossa confiança em engenhosidade humana e terrena. Nós queremos aquilo que João viu quando estava na ilha de Patmos e do qual registrou em Apocalipse, capítulo 21, dizendo: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém. A cidade não precisava nem de sol, nem de lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Essa é a cidade, essa é a torre, esse é o referencial de vida que nós temos que colocar no nosso coração. O nosso nome não é mais importante. Nós trabalhamos para que o Senhor cresça e que nós diminuamos. Nós trabalhamos para que Ele seja glorificado. Aquele povo deveria viver um novo começo, o povo de Babel. Mas após o dilúvio, a mesma graça de Deus sendo manifestada, mesmo o cuidado de Deus com Noé, eles deveriam obedecer e servir. Mas ele, sendo pecadores, assim como nós somos, voltaram ao caminho do erro. E eu te digo porque nós sempre voltaremos ao caminho do erro. Porque novos começos só serão novos quando indivíduos que estão envolvidos no processo forem novas criaturas.
Nós nunca cumpriremos adequadamente os mandatos de Deus e a sua vontade, se nós não formos novas criaturas em Cristo Jesus. Porque não há nada novo, enquanto indivíduos envolvidos no processo forem criaturas velhas. E o Senhor Jesus já nos fez novas criaturas, e por isso nós serviremos o Senhor com integridade e com devoção. Então, coloquemos a nossa confiança no Senhor e cumpramos todos os seus propósitos para nós. Que Deus te abençoe, que a mão poderosa dele esteja sobre a sua